Houve um tempo em que a terra de Israel esqueceu seu Deus, um tempo de silêncio nos céus e de corações vazios na terra. O rei Acabe e sua rainha, Jezabel, haviam se curvado diante de Baal, o falso deus da chuva e da fertilidade. A nação estava doente, a fé estava morrendo e o céu em resposta se fechava. Mas é exatamente na escuridão mais profunda que Deus escolhe acender a sua luz. E então, como um trovão em um dia sem nuvens, ele apareceu. Elias, o tesbita, não sabemos de sua família, de sua linhagem. Ele simplesmente surge, forjado no deserto, carregando uma mensagem divina. Ele encara o rei Acabe, o homem mais poderoso de Israel, e com uma autoridade que não vinha dele mesmo, ele declara a sentença: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Uma declaração de guerra, um homem contra um reino, uma fé contra 1000 ídolos. A partir daquele momento, a palavra de um homem selou os céus. Enquanto a terra secava e a fome se espalhava, Deus cuidava do seu profeta. Primeiro, o escondeu junto ao ribeiro de Querite. Ali, na solidão, seu único sustento vinha dos céus, pão e carne trazidos por corvos e a água do riacho. Elias aprendeu a depender não da abundância, mas da providência diária de Deus. Mas o riacho secou. Deus então o envia para um lugar improvável, Sarepta, uma terra estrangeira, terra de adoradores de Baal. Ele o envia para a casa de uma viúva, a mais vulnerável da sociedade. Ela tem apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho, antes de esperarem a morte. Elias então faz um pedido absurdo: faça primeiro um pãozinho para mim. É o teste supremo da fé. A mulher, em um ato de entrega desesperada, obedece, e o milagre acontece. A farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou. Na casa da fome, a providência de Deus fluiu sem cessar. Elias não estava apenas sendo sustentado, ele estava se tornando um canal do sustento de Deus. 3 longos anos se passaram. A terra gemia sob o sol escaldante. Então, a palavra do Senhor vem a Elias novamente. Apresente-se a Acabe, pois farei chover sobre a terra. O encontro é elétrico. Acabe o chama de perturbador de Israel, mas Elias devolve a acusação. Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias lança o maior desafio da história da fé, um confronto público no Monte Carmelo. De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro, um único homem. A pergunta para o povo é direta e desconfortável. Até quando vocês ficarão em cima do muro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, confuso e cansado, permanece em silêncio. O desafio é simples: 2 novilhos, 2 altares. O Deus que respondesse com fogo do céu, esse seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começam. Eles clamam desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Mas não há voz, nem resposta. Elias então os provoca com uma ironia cortante. Gritem mais alto, talvez ele seja um deus. Quem sabe não está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Desesperados, eles clamam com mais força, dançam e se cortam em um ritual macabro. Mas o silêncio de Baal é ensurdecedor. O altar permanece frio, o céu vazio. Então Elias chama o povo para perto. Com um propósito simbólico, ele reconstrói o altar do Senhor com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel.
Ele não apenas ora, ele restaura a adoração. Para tornar o impossível ainda mais impossível, ele manda derramar água sobre o sacrifício 3 vezes, até que tudo estivesse encharcado, e então ele faz sua oração, simples, direta, cheia de fé. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. E o fogo caiu. Não uma faísca, mas uma coluna de fogo celestial que consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, o pó e até a água no rego. O povo, aterrorizado e maravilhado, cai com o rosto em terra e declara a verdade. Naquele dia, a fé de uma nação foi reacendida pelo fogo. Mas a missão não estava completa. Elias sobe ao cume do monte e ora 7 vezes, persistentemente, até que uma nuvem do tamanho da mão de um homem surge no horizonte. E em pouco tempo, os céus se escureceram e a chuva, a tão esperada chuva, caiu sobre a terra seca de Israel. Você imaginaria que depois da maior vitória de sua vida, Elias estaria celebrando. Mas a fé humana é complexa. Ao saber que Jezabel jurou matá-lo, o homem que enfrentou 450 profetas foge apavorado. O herói do Carmelo agora está no deserto, debaixo de uma árvore, pedindo a morte. Já basta, Senhor, tira a minha vida. A depressão o consumiu. É um dos momentos mais humanos e emocionantes das Escrituras. Mostra que mesmo os maiores heróis da fé sentem medo, solidão e desespero. Mas Deus não o abandona. Ele envia um anjo para alimentá-lo, não uma, mas 2 vezes. Levante-se e coma, pois a viagem é longa demais para você. Fortalecido, Elias viaja por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, o mesmo lugar onde Moisés recebeu a lei. Na escuridão de uma caverna, Deus pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E o profeta derrama seu coração, sua solidão, sua angústia. E Deus lhe ensina uma lição profunda. Deus não estava no vento poderoso que quebrava as montanhas. Não estava no terremoto que sacudiu a terra. Não estava no fogo avassalador. Depois do fogo veio um suave sussurro, uma voz mansa e delicada. E ali, no silêncio, estava Deus. Elias aprende que Deus nem sempre se manifesta no espetáculo, mas muitas vezes na quietude da nossa alma. Restaurado, Elias volta com uma nova missão. Ele não é apenas um profeta de milagres, mas também de justiça. Ele confronta Acabe no auge de sua crueldade, após o assassinato de Nabote por causa de uma vinha. Com coragem, Elias profetiza o fim trágico de Acabe e Jezabel, defendendo os oprimidos e mostrando que ninguém está acima da justiça de Deus. Mas a parte mais importante de sua nova missão era garantir que o legado continuasse. Deus lhe ordena ungir seu sucessor. Ele encontra Eliseu lavrando a terra e, em um gesto simbólico, joga seu manto sobre ele. Era o chamado. Eliseu deixa tudo para trás para seguir e servir ao grande profeta. O legado não morreria com Elias. E assim, chegamos ao final da jornada terrena de Elias. Ele caminha com Eliseu até o Jordão e, assim como Moisés, abre as águas. Ele pergunta a seu discípulo o que ele deseja, e o pedido de Eliseu é profundo. Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Enquanto caminhavam e conversavam, de repente, uma carruagem de fogo com cavalos de fogo os separou. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ele não provou a morte. O profeta do fogo foi levado pelo fogo. A história de Elias é a nossa história. É a história da fé que ousa desafiar o impossível. É a história da provisão de Deus no deserto das nossas vidas. É a prova de que mesmo após a maior vitória, podemos cair em desespero e que Deus nos encontrará lá. E acima de tudo, é a lição de que Deus nem sempre fala no barulho, mas nos espera no silêncio, pronto para restaurar nossa alma e nos dar uma nova missão.
O legado de Elias não terminou em sua partida. Ele continuou em Eliseu e continua hoje em cada coração que ousa crer, que ousa obedecer e que ousa ouvir a voz de Deus, mesmo que ela seja apenas um suave sussurro.